Boa noite a todos. Boa noite. Muito fraquinho. Boa noite, gente. Boa noite. Melhor, hein? Então, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se separados por todos nós, por toda a equipe espiritual desta casa. Alguém vindo pela primeira vez? Então, já estão todos conhecidos. Somos sempre amigos para sempre. Alguns recadinhos. A nossa cesta básica, que vai ser entregue no primeiro sábado do próximo mês. Então, tem os itens ali na lousa, se alguém puder colaborar, tanto com a quantidade de alimentos ou em espécies, se preferir. Vai iniciar uma turma de estudos este ano. Então, se alguém tiver interesse, por favor, se informem ali na secretaria. Será às segundas-feiras. Venham sim para nós. É muito bacana. E eu quero falar com muito carinho, fazer um convite bem especial. No dia 7 de março, parece que está longe, né, gente? Mas tem feriados aí no meio, então eu já vou começar a divulgar. Vai ser a nossa primeira festa beneficente do Mãos Estendidas. Será a noite do cachorro quente. Quem participou no passado já está até fazendo os pedidos, porque foi um sucesso e as vendas são antecipadas. Então, no dia a gente não consegue preparar o lanche, porque a gente precisa dessas quantidades exatamente para ficar muito bem feito o lanche, para não ter aquela correria. E será entregue aqui no Mãos, para ser retirado, porque como é à noite, no sábado, a partir das 20, depois do Evangelho, então não tem como a gente servir aqui. Tem que estar como se fosse um delivery mesmo, né? Então venham participar, façam seus pedidos, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então vamos neste momento, relaxando os nossos olhos, sentindo essa música a penetrar em nossos ouvidos físicos, nos dando a paz, a tranquilidade e a certeza da presença do Mestre Jesus ao nosso lado. Hoje viemos aqui escutar uma palavra do Evangelho e que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais felizes, mais crentes na palavra do Evangelho de Jesus. E nessa mesma energia de amor, de carinho, vamos vibrando pela nossa palestrante Raquel, que trará para nós os ensinamentos desta noite. Com nosso Jesus e amigos da espiritualidade, até o término desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Todos bem? Bem. Feliz ano novo. Eu estou voltando, graças a Deus, mas eu não vi vocês no mês de dezembro. Então, feliz ano novo para todos. E juntos para mais um ano de estudo e de aprendizado. Esse ano não tem mais Irmance, mas tem Chico. Tem Chico. Esse ano não lindo. Não é mais a Irmance. Esse ano é o Caminho, Verdade e Vida. Psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel. E na noite de hoje, eu fui convidada a falar do item 4. O item 4 fala sobre o trabalho. Como eu já sou aposentada, eu já trabalhei muito, Hoje eu só descanso, até parece, Quem dera, trabalho muito mais hoje do que quando eu trabalhava fora. Então é um tema que nos agrada e nós temos muito para falar sobre trabalho. Ixi, tá caindo, tá xereca. Nós temos muito para falar sobre trabalho. Mas até meia-noite eu termino, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Então, olha, é um tema bem pequenininho, a lição é bem pequenininha. Então, eu vou ler e aí a gente conversa sobre ele. Toda a lição dos livros do Emmanuel sempre iniciam com um versículo de
de um evangelista. Esse começa com um versículo do Evangelho de João. E ele diz o seguinte: e Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Então, antes de nós começarmos, eu vou contextualizar quando Jesus falou isso. No Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos o quê? Nós temos um tanque em Jerusalém. Esse tanque se chama Betesda. E o que é esse tanque? Em torno dele ficam pessoas doentes, pessoas com dificuldades, pessoas paralíticas, e eles aguardam o movimento das águas, porque eles acreditam que quando as águas começam a se movimentar, é porque um anjo chegou lá. E aí eles se jogam, porque eles acreditam que o primeiro que cai é curado. E aí, tinha uma pessoa que estava doente há 38 anos, estava lá numa cama, e Jesus chegou para ele. Jesus se penalizou de vê-lo ali, ele não conseguia levantar para se atirar. E Jesus pergunta para ele: o que queres, que eu te faça? Queres que eu te cure? Aí ele fala: quem me dera, mas eu não consigo me aproximar. Todas as vezes que eu me aproximo, alguém mais rápido que eu já foi. Aí Jesus fala para ele: levanta, pega a sua cama e vai. A partir de hoje você está curado. E ele levanta, pega a cama e vai embora. Só que quando ele está saindo com a cama dele, ele é abordado pelos judeus, porque era um sábado. E no sábado era proibido. Os judeus falam para ele: como você está portando a sua cama? Você não sabe que de sábado é proibido portar a cama? Aí ele fala: eu estou fazendo o que ele me mandou. Eu acho que esse que foi curado não tinha uma ideia precisa de quem era Jesus. Ele foi ter uma ideia depois, porque ele fala: aquele que me curou. Ele não fala: foi Jesus. E aí eles vão abordar Jesus, os judeus, e Jesus fala isso daqui. Porque na verdade o sábado é para o homem, não é o homem para o sábado. E aí nós vamos entrar no tema trabalho, porque Jesus fala: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho até hoje, e nós sabemos que na natureza tudo trabalha, tudo funciona. E antes de nós falarmos do que o Emmanuel fala nessa lição, antes de nós lermos, porque é um texto bem pequenininho, eu só queria falar para vocês que o trabalho está entre as leis de Deus. O trabalho é uma lei da natureza. Depois, na casa de vocês, peguem o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, itens 674 a 685A, e leiam, que tem tudo sobre a importância do trabalho. Então vamos ao Emmanuel agora, o que o Emmanuel fala para a gente. Ele diz assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente.
É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, nesse texto belíssimo, simples, do Emmanuel, ele fala da importância do trabalho e da dificuldade que as pessoas têm em compreender essa lei. E aí, no Livro dos Espíritos, o que os Espíritos colocaram para Kardec? A importância do trabalho. E por que o trabalho é importante? Em primeiro lugar, nós vivemos num mundo material, num mundo de provas, expiações, agora que está caminhando para a regeneração. Então, pressupõe-se que os espíritos que estão encarnados aqui no planeta Terra são espíritos em provas e expiações. E segundo o Livro dos Espíritos, a lei do trabalho é uma necessidade do homem. Uma necessidade em que sentido? Já que ela é uma lei da natureza. Uma necessidade para a sua evolução, não só para o seu desenvolvimento físico também, porque no nosso planeta a maior parte do trabalho costumava ser braçal. Hoje não, né? Hoje já inverteu. O trabalho braçal resume-se a determinadas regiões mais interioranas, mais agrícolas. Hoje a maior parte do trabalho é intelectual, mas na época em que os espíritos trouxeram o Livro dos Espíritos, era braçal. Então, para o desenvolvimento físico e principalmente para o desenvolvimento intelectual. O Espírito coloca para Kardec que é uma forma de expiação. E por que expiação? Porque o homem tem que trabalhar. É uma coisa imposta. Se você não trabalhar, você não come, você não se sustenta, você não tem onde morar. E só alguns casos são aceitáveis para a pessoa não trabalhar. Quando a pessoa está muito doente, quando a pessoa está passando, digamos assim, por uma prova em que ela realmente, aí não é nenhuma prova, é uma expiação, em que ela realmente depende do outro para tudo. Mas, de um modo geral, mesmo as pessoas doentes, mesmo as pessoas com limitações físicas, segundo o Espírito da Verdade, precisam trabalhar para se desenvolverem. Claro, cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro das suas condições, né? Por exemplo, uma pessoa que está impossibilitada de andar, a pessoa não vai trabalhar numa construção civil, mas ela pode trabalhar de outras maneiras. E o mais importante, ela pode trabalhar aqui, ó, desenvolvendo a mente que lhe permite a evolução espiritual. E o trabalho, além de nos possibilitar esse crescimento espiritual, essa melhoria espiritual, ele faz com que a gente desenvolva a criatividade, a imaginação. Tanto que, por exemplo, quando um país, uma cidade, um estado vive uma crise, que faltam empregos, o que acontece? O que aconteceu na pandemia?
Quantas pessoas utilizaram o seu intelecto, a sua inteligência, para desenvolver atividades que não existiam antes, para poder sobreviver. Então, quando há a escassez de trabalho numa região, às vezes é uma prova para aquela população, para que eles se desenvolvam, para que eles usem a criatividade para impulsionar aquilo para frente. O trabalho é sempre algo imposto, sim. Porém, é sempre para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual. Aí ele coloca também que a natureza trabalha incessantemente. É só nós observarmos, né? Na natureza. Hoje mesmo eu tive que cometer um formiguicídio, porque tinha um formigueiro horroroso e aí a moça que estava me ajudando lá, ela falou: Raquel, olha quanta formiga, eu sou alérgica, não sei o quê, olha, tá matando as plantinhas, só tinha um formigueiro. Aí eu lembrei do Chico, né? O Chico que foi lá e conversou com as formigas e falou: olha, se vocês não saírem daqui, o Valdo vai colocar formicida. Ele conversou com as formigas e as formigas foram embora, porque estavam matando as roseiras do Valdo Vieira. Porém, na minha casa, eu não consigo conversar com as formigas. Eu até tentei, mas elas não me ouviram. Aí eu tive que passar formicida, não teve jeito. E aí eu estava lá observando, elas estavam trabalhando, tadinhas, sabe? Mas o que eu posso fazer? Sabe? No mundo de provas e expiações, nós ainda temos que lidar com esse tipo de inseto. Mas todos trabalham. A planta não trabalha? A planta trabalha. Ela produz a seiva, ela renova as folhas, ela dá flores, ela dá fruto. Tudo na natureza trabalha. Deus trabalha incessantemente. Jesus e os engenheiros siderais também, porque Jesus, ele é um engenheiro sideral responsável pelo planeta Terra e mais por algumas regiões assim, né, ligadas à Terra. Mas existem outros espíritos no nível crístico de Jesus, que são engenheiros siderais e que estão trabalhando, criando novos mundos. Então tudo trabalha. E trabalha por quê? Porque é preciso, é a lei do progresso, é a lei da evolução, é a lei do avanço. E o livro dos Espíritos nos coloca essa necessidade. Aí alguém poderia perguntar para mim: e nos mundos elevados, tem trabalho? O que vocês acham? Tem trabalho? Sim, Tem trabalho. Porém, o trabalho, à medida que vai desmaterializando o mundo, à medida que o mundo vai se tornando mais elevado, menos material, o trabalho também deixa de ser braçal. Então, provavelmente nos mundos felizes, nos mundos angelicais e na região crística, o trabalho é totalmente mental. Eles não precisam carregar saco de cimento, pegar picareta, pegar broca, pegar furadeira, eles não precisam nada disso, é tudo mental. Mas existe sim, existe o trabalho, tá? E também uma das coisas que é muito importante, que o Espírito da Verdade destaca, a questão dos pais e dos filhos. Quando os filhos são pequenos, os pais têm a obrigação de trabalhar para prover as necessidades dos filhos. Isso é uma lei. E o inverso também é verdadeiro. Quando os pais ficam velhos, os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais e trabalhar por eles.
Infelizmente, no nosso Brasil está meio invertido, né? Porque o que a gente tem de avós sustentando filhos e netos, enfim. Mas, segundo o livro dos Espíritos, essa é lei, é uma lei. E quando essas leis não são cumpridas, nós estamos faltando com a lei de Deus. Então, por exemplo, um filho que abandona os pais, esquece dos pais. Veja bem, ninguém está aqui para julgar, tá? Ninguém está aqui fazendo julgamento, só estou colocando o que está no livro. Quando os filhos abandonam o pai, abandonam a mãe, abandonam os avós, enfim, eles estão indo contra a lei de Deus. E toda vez que você vai contra a lei de Deus, você cria um compromisso kármico de ter que resgatar isso, às vezes na própria vida ou nas próximas vidas. Agora, o que o Emmanuel coloca para a gente? O Emmanuel mostra que nós, seres humanos, não sabemos valorizar o nosso trabalho, que a gente só reclama. E é verdade, gente, é verdade. Eu trabalhei mais de 30 anos numa escola e era um negócio impressionante. Se chovia, reclamava, se fazia sol, reclamava, se estava frio, se estava quente, se tinha giz, se não tinha giz, se tinha livro, se tinha que carregar livro. O pessoal nunca agradecia. Nunca. E vai você falar alguma coisa, você é chata, você é puxa-saco. Eu cansei de ouvir isso. Você é puxa-saco. E o Emmanuel fala isso pra gente. O Emmanuel fala isso. Que a gente tem que ser grato. Tem que ser grato por tudo aquilo que a gente tem. Quantas pessoas gostariam de trabalhar e não podem? Quantas pessoas gostariam de ter um ganha-pão e não conseguem? São obrigadas, por N razões que não vêm ao caso aqui, né? A viver da caridade alheia, às vezes a viver de órgãos sociais, de instituições sociais. Só que nós, seres humanos, somos tão egoístas que nunca tá bom. É o que ele coloca aqui. A pessoa que tem um emprego de varredor de rua quer trabalhar no escritório. A pessoa que está no escritório não quer ficar no trabalho do dia a dia, quer ficar no trabalho intelectual, quer lá ficar na chefia. Enfim, é claro, nós temos o direito, sim, de sempre querer evoluir, de sempre querer progredir, mas a gente tem que valorizar o que a gente tem. E a gente tem que fazer o melhor a cada dia. Tem aqui um lugar, que eu não sei se eu vou achar, que o Emmanuel fala, né? Que na verdade, quando você se dedica, você está construindo coisas boas para você. Quando você se esforça para fazer o melhor. E não, as pessoas te chamam de puxa-saco, as pessoas falam que você fica querendo adular o chefe, as pessoas ficam falando N coisas, porque nada tá bom. Só que assim, nós temos que parar e analisar o outro lado. Meu emprego é ruim, eu sou professora. A educação não é valorizada no Brasil. Se eu fosse trabalhar numa escola, sei lá, daquelas escolas internacionais lá, né? Eu iria ser mais valorizada, tudo bem, mas eu estou num lugar em que eu preciso estar. Eu estou no lugar, o lugar onde Deus me colocou é o melhor lugar para mim naquele momento. É onde eu vou aprender, é onde eu
Então, nós temos que aprender a enxergar as coisas com outros olhos, com os olhos da gratidão. E sempre lembrando que hoje, gente, a nossa melhor versão, hoje é a nossa melhor versão. Então a gente evoluiu, a gente pode ainda estar no mundo material, a gente pode estar ainda sendo obrigado, digamos assim, a trabalhar em 2, 3 empregos, como os professores aqui no Brasil, que você tem que dobrar, triplicar a sua jornada, porque você ganha muito mal, que um professor ganha, né? Aqui no Brasil, ele tem que trabalhar às vezes em 3 turnos para ele poder bancar as despesas, uma pessoa que é pai de família. Mas a gente tem que ser grato, porque existem pessoas que nem isso conseguem. Existem pessoas que não conseguem trabalhar. Agora, por que elas não conseguem trabalhar? Aí já é outro problema. Aí vai entrar no karma individual de cada um. Mas o Emmanuel, o que o Emmanuel coloca aqui? Que nós temos que enxergar com outros olhos. E lembrar que Jesus incessantemente trabalha. Ele, que é um espírito da ordem crística, elevadíssimo, o tempo todo trabalha, pois à medida que os espíritos vão evoluindo, eles trabalham cada vez mais. Não existe mais a necessidade do repouso físico. Então eles trabalham, porque é isso que faz com que eles cresçam, evoluam cada vez mais. O André Luiz não falava isso lá no nosso lar? E olha que o nosso lar, gente, é um mundo de regeneração. O nosso lar não é um mundo evoluído, não. É um mundo de regeneração. E lá não era assim. Eles dormiam um pouco, porque já não havia mais a necessidade do descanso como existe aqui na Terra, né? Eles dormiam menos e trabalhavam mais, porque era assim que eles evoluíam, assim que eles cresciam, assim que eles melhoravam. E é isso, gente. O trabalho, tá? É algo que é um presente para nós. É um presente. Hoje em dia, em razão dessa mudança toda que aconteceu, essa tecnologia, essas coisas que parece, né, que inverteram os seus valores, mas isso é um processo de adaptação. Mas a minha geração, gente, quem viveu os anos 80, quem viveu os anos 70, era um luxo você poder estudar e arrumar um emprego. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego para trabalhar na feira. Por quê? Porque eu queria participar da formatura da minha escola. Minha mãe não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro. Eu era bem pobrinha, né? Aí eu fui trabalhar para poder pagar as mensalidades e comprar, né, o meu vestido de formatura. Gente, mas eu me sentia tão feliz, mas tão feliz quando eu levantava às 5h30 da manhã para ir trabalhar. E depois, né, aí eu fui privilegiada, porque aí eu arrumei um emprego numa editora, porque eu sempre fui muito boa de português, modéstia passou bem longe, né? Mas é verdade, eu sempre fui muito boa de português. E aí eu fui trabalhar numa editora com 15 anos. E aí, gente, eu trabalhava das 8 às 16h30. Olha, gente, olha que empregão. 2 horas de almoço. Dava para eu estudar, fazer trabalho. Então, gente, eu tinha assim a maior vaidade, a maior alegria,
E eu trabalhei mais de 25 anos em editora, fazendo revisão, depois eu fui fazer tradução, enfim. E a Vila Mariana até hoje, gente, é o meu paraíso. Porque foi lá, né? Foi lá que eu trabalhei a vida inteira. Aí depois eu fui para a escola, aí já foi outra história. Mas é isso, gente. Então, para finalizar, eu vou ler um texto também bem pequenininho do André Luiz, é psicografia do Chico também. E ele fala sobre o dever e o trabalho. Olha que lindo esse texto. Ele diz assim: o compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Gente, olha que coisa linda! A alegria do trabalhador. Gente, que todos tenham uma semana de trabalho maravilhosa e que ninguém vai ser dono do chefe, tá bom? Mais uma vez, vamos nos conectando, agradecidos agora por esse lindo ensinamento, passado com tanto carinho e trabalho, né? Pela nossa irmã aqui, Raquel. Mais fortalecidos que estamos, que possamos ir de volta aos nossos lares, com a mesma certeza e carinho que recebemos aqui, e lá depositar no centro do nosso lar, para todos que estiverem ali. Nessa mesma certeza, vamos elevando o nosso pensamento e pedindo para os mais necessitados, os moradores de rua, as crianças, os asilos e orfanatos, os hospitais, todos os dirigentes do nosso país, que possamos vibrar por todos eles e onde houver um coração em sofrimento. Agradecemos pela oportunidade, Pai da vida. Obrigada, Jesus e amigos da espiritualidade, por prepararem com tanto carinho este ambiente, por nos acolher nesta noite. Que possamos ir em paz, em segurança e na próxima semana estarmos mais uma vez reunidos para este aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Os trabalhos continuam.